Poseidon, o senhor dos mares, é certamente um dos deuses olímpicos mais famosos e cultuados. O deus também é conhecido pelo nome de Netuno, seu nome latino pelo qual era chamado em Roma. Após a Titanomaquia, a grande batalha entre deuses e titãs, o mundo foi partilhado entre os três principais deuses olímpicos. Por meio de sorteio, foi atribuído a Poseidon o domínio dos mares, que antes já haviam sido dominados pelas antigas divindades Nereu e Oceano. Mesmo tendo um assento no Olimpo, o deus preferia viver em seu palácio submarino. O deus sempre portava seu inseparável tridente, arma esta que lhe conferia o poder de gerar terremotos e criar fontes e nascentes. Sua arma foi forjada pelo Ciclopes durante a guerra contra os titãs e se tornaria um de seus principais símbolos. O deus dos mares desfilava sobre as águas em sua carruagem, puxada por belíssimos cavalos brancos. Atrás dele se formava um grande cortejo, formado por criaturas marinhas e divindades menores. Apesar de ser uma divindade marinha, os poderes de Poseidon se estendiam além de seus domínios. O deus também era o senhor dos terremotos, e por isso não era incomum que a terra tremesse quando o deus tinha seus momentos de ira. Assim, mesmo estando longe do mar, as cidades gregas do interior não estavam livres da influência de Poseidon. Estas poderiam sofrer com terremotos, mas também podiam sofrer com grandes secas. Quando uma nascente de água secava, era sinal de que aquela região não estava contando com as bênçãos de Poseidon. O deus dos mares era uma divindade muito temperamental. Por isso, aqueles que dependiam do mar para sua subsistência, como marinheiros, comerciantes e pescadores, faziam muitas oferendas e sacrifícios ao deus, para que assim eles pudessem navegar em segurança em suas águas e garantir um retorno seguro de volta para suas famílias. Mas tais sacrifícios não garantiam as graças almejadas, pois quando furioso, o deus não fazia distinção entre aqueles que lhe eram devotos ou não. Todos aqueles que ousassem adentrar seus domínios enquanto o deus estava de mau humor estariam sujeitos a serem tragados pelo mar. Zeus, vendo que a instabilidade de seu irmão dificultava o ordenamento natural das coisas, decidiu que ele precisava de uma esposa. Assim, Poseidon se uniu a Nereide Anfitrite, que se tornaria a rainha dos mares. Conquistar sua esposa não foi tarefa fácil, mas Poseidon contou com a inestimável ajuda do golfinho Delfim, que convenceu Anfitrite a se unir ao seu mestre. Com sua esposa, Poseidon teve seu filho Tritão, que também seria seu legítimo herdeiro. Assim como Zeus, Poseidon também teve diversos casos extraconjugais, mas para a sorte de seus filhos bastardos e amantes, Anfitrite, apesar de ciumenta, não era nem de perto tão vingativa quanto era a esposa de Zeus. Além de Tritão, o deus teve diversos filhos ilustres. Com Medusa, ele teve Pégaso e o gigante Crisaor. Com Etra, ele teve o famoso herói Teseu. O deus também era pai de uma nova raça de ciclopes, entre os quais o mais famoso é Polifemo. Este teve seu único olho furado por Odisseu. Por este motivo, o deus passaria a perseguir o rei de Ítaca, impedindo que Odisseu retornasse para casa após sua vitória na guerra de Troia. Poseidon também é conhecido pela rivalidade que tem com sua sobrinha, a deusa Atena. As animosidades entre o deus e a deusa cresceram graças a uma disputa entre Atena e Poseidon para ver quem seria o deus que seria reverenciado na cidade que era a capital da Ática. Atena saiu vencedora dessa disputa, que teve que ser arbitrada pelos deuses. A cidade ficaria conhecida pelo nome de Atenas. Em outro episódio, Poseidon possuiu Medusa dentro do templo consagrado a Atenas. A jovem era uma das sacerdotisas do templo e foi castigada por macular o solo sagrado. Medusa, que antes era uma bela jovem, foi transformada na criatura que hoje conhecemos. Poseidon também teve importante papel na rebelião contra Zeus. Ele, juntamente com Apolo, aprisionaram Zeus. A tentativa de golpe fracassou e Poseidon foi castigado juntamente com Apolo.
Os dois foram obrigados a construir as poderosas muralhas de Troia, mas devido à ingratidão do rei Laomedonte de Troia, que se recusou a recompensá-lo, o deus passou a nutrir um ódio de sua descendência. E por isso Poseidon favoreceu os gregos durante a Guerra de Troia. Na antiga cidade grega de Corinto eram celebrados os Jogos Istmicos, que eram uma espécie de Jogos Olímpicos, mas estes eram dedicados a honrar o deus Poseidon. Também em Corinto existem relatos de que lá havia um enorme colosso de bronze, que homenageava o Senhor dos Mares. Nos dias de hoje, Poseidon pode não ser tão venerado quanto já foi um dia, mas sem dúvida, ele ainda é um dos deuses mais admirados da mitologia grega. Apolo é um dos deuses mais importantes da mitologia grega e por isso sempre foi um dos mais reverenciados. Ele é filho de Zeus com a deusa Leto e irmão gêmeo de Ártemis, a deusa da caça. Os deuses irmãos nasceram na lendária ilha flutuante de Delos, que após ser fixada no fundo do oceano se tornou um dos lugares mais sagrados da Grécia. O deus frequentemente é representado segurando sua lira ou portando seu famoso arco. Os artistas sempre foram muito generosos em suas representações do deus Apolo, pois nos mitos o deus sempre é descrito como uma figura de beleza inigualável e simbolizava o ideal grego de beleza masculina. Apolo tinha uma aparência jovial, era alto, belo, forte e charmoso, mas apesar de todas essas qualidades, ele não tinha muita sorte no amor. Grande parte de seus relacionamentos terminaram em tragédias. Em outros casos, ele não teve seu afeto correspondido, como é o caso de Dáfne e Cassandra. Ambas rejeitaram Apolo. A ninfa Dáfne, para escapar das investidas do deus, foi transformada em loureiro. A planta seria consagrada ao deus, e a coroa de louro seria um de seus símbolos. Já Cassandra, que tinha o poder de prever o futuro, foi amaldiçoada por ter rejeitado o deus. E apesar de poder ver o futuro, lhe foi retirado o poder da persuasão, e por isso, mesmo sendo verdadeiras, ninguém acreditava em suas profecias. Apolo é um deus que possui diversas atribuições. Ele é considerado o deus da luz, o deus das profecias, da medicina, das artes, dos arqueiros, entre outras atribuições. Ele também é o deus da música. Com sua inseparável lira, produzida por Hermes, Apolo encantava as musas enquanto dedilhava seu instrumento no Monte Helicon. Com a musa Calíope, ele teve seu filho Orfeu, que herdou grande parte do talento musical de seu pai. O culto a Apolo se espalhou rapidamente por toda a Grécia. O deus da luz foi ganhando tanta importância que ele passou a ser identificado como deus solar, usurpando o posto que tradicionalmente pertencia ao titã Hélio. O deus também é conhecido como um arqueiro excepcional, e quando atingiu a maturidade, ele partiu em busca de vingança contra a serpente Piton, que perseguiu sua mãe amando de Hera, enquanto Deus e sua irmã eram apenas bebês. Apolo enfrentou a terrível serpente e a fulminou com suas flechas. Sobre o lugar onde a besta caiu foi erguido o templo de Apolo em Delfos. Lá, as sacerdotisas de Apolo, conhecidas como Pítias ou Pitonisas, realizavam seus rituais proféticos sob a influência de Apolo, o deus da profecia. Delfos se tornou um lugar de peregrinação, pois eram muitos aqueles que queriam se aconselhar no oráculo de Apolo. O deus também é uma divindade ligada à medicina. Seu filho Asclépio se tornou um curandeiro tão habilidoso que por meio de suas artes curativas conseguia afastar a morte. Mas Apolo também tem seu lado sinistro. O deus está ligado às pestes e epidemias. Durante a Guerra de Troia, o deus assolou os gregos com uma peste, pois eles haviam tratado com extremo desrespeito um dos sacerdotes de Apolo, que desejava pagar o resgate devido por sua filha capturada. Na Guerra de Troia, Apolo deu suporte aos guerreiros troianos, e foi graças ao auxílio do deus que foi possível que Paris disparasse uma flecha certeira no calcanhar do guerreiro Aquiles, seu único ponto fraco. Em Roma, o deus era conhecido como Febo, o Brilhante.
onde também era muito cultuado. Apolo, como deus da profecia, fazia uso de seus poderes como ponte de ligação entre os homens e os deuses. Por meio de seus oráculos, o deus revelava aos homens os desígnios de Zeus e também descortinava o destino fiado pelas Moiras. Quando Apolo jogava luz sobre algo, toda mentira se desfazia, restando somente a mais pura verdade. Assim, o deus passou a ser ligado à busca da verdade. Por isso, o deus era homenageado pelos filósofos da antiguidade. A importância do deus Apolo propiciou que seu culto perdurasse por séculos, mesmo após a adoção do cristianismo pelo Império Romano. Mas mesmo não sendo alvo de culto, Apolo não deixou de ser referenciado por pintores, escultores e poetas, que não deixaram de prestar suas homenagens ao deus que era o patrono das artes. Hades, o senhor do submundo, ao lado de Poseidon e Zeus, completa a trindade dos grandes deuses olímpicos. Na Roma antiga, o deus é conhecido pelo nome de Plutão ou Pluto. Seu nome romano remete à riqueza do deus, pois o deus do mundo inferior também é o detentor de toda a riqueza que se encontra debaixo da terra, como ouro, prata e pedras preciosas, o que fazia de Hades o mais rico dos deuses. Já o nome Hades significa aquele que não pode ser visto. Enquanto Hades lutava ao lado dos demais deuses olímpicos na batalha contra os titãs, ele foi presenteado pelo Ciclopes com o Elmo da Escuridão. Este artefato concedia ao portador o poder da invisibilidade. Hades fazia uso de seu elmo para se infiltrar nas fileiras inimigas e de forma furtiva atacava os exércitos de titãs. Após a vitória de Hades e seus irmãos, foi feita a partilha do mundo. Coube ao deus reinar sobre o subterrâneo, lugar este onde as almas dos mortos eram recebidas para seu descanso final ou para serem castigadas por toda a eternidade. Hades sempre se dedicou com afinco ao seu trabalho, e por isso foram raras as vezes em que o deus visitou a superfície. Apesar de ter seu lugar no Conselho dos Deuses Olímpicos, seu assento estava geralmente vazio. Em uma de suas poucas visitas ao mundo dos homens, Hades, do alto de seu carro puxado por poderosos cavalos negros, sequestrou Perséfone, a deusa da primavera, e a levou para seu palácio subterrâneo. A jovem deusa era filha de Deméter, a deusa da colheita e da fertilidade do solo. Hades ofereceu sementes de romã à sua amada, e ao aceitar, Perséfone gerou um vínculo indissolúvel com seu novo marido. Deméter não conseguiu superar a perda da filha e ameaçou deixar a terra infértil e gelada para sempre. Sob tal ameaça foi acordado a partilha da guarda de Perséfone. Parte do ano, ela permaneceria com seu marido, e na outra parte, ela retornaria para a companhia de sua mãe. Tal mito explicava a origem das estações do ano, pois quando Perséfone estava com seu marido, a deusa Deméter negligenciava suas tarefas e tinha início o outono e o inverno. Quando mãe e filha se reencontravam, flores voltavam a brotar com a chegada da primavera. Perséfone passaria a ser a rainha do submundo ao lado de seu marido, e o casal reinaria sobre os mortos. Hades era auxiliado em suas tarefas de governar o mundo por outras diversas divindades. Entre elas estão os 3 juízes infernais, Minos, Eco e Radamanto, que julgavam as almas dos recém-chegados. Já as Eríneas, também conhecidas como Fúrias, ajudavam na aplicação dos castigos aos criminosos. Hades raramente interferia nos assuntos dos homens ou nos assuntos dos deuses. Uma das poucas vezes em que Hades voltou sua atenção para a superfície foi quando o rei Sísifo de Corinto enganou a morte com seus ardis. Thanatos, o deus que personifica a morte, foi aprisionado pelo rei, e por isso ninguém mais morria, e Hades deixou de receber novos súditos. O próprio deus do submundo também foi enganado pelo ardiloso mortal. Apesar de toda sua esperteza, Sísifo não pôde enganar os deuses para sempre.
e por seus crimes foi condenado a um castigo terrível no Tártaro, que perduraria por toda a eternidade. Uma das poucas visitas de Hades ao Olimpo se deu quando Deus foi ferido por Hércules, e por isso teve que ir até a morada dos deuses em busca do néctar e a ambrosia para sarar suas feridas. Nas artes, o deus é comumente representado com um semblante sério, segurando seu garfo e na companhia de Cérbero, o cão infernal, que tem como função defender a entrada do reino de seu mestre. Na antiguidade, o deus era tratado com imenso respeito. Os gregos evitavam ao máximo proferir o seu nome, e quando realizavam sacrifícios, tentavam não olhar para o altar, pois eles desejavam adiar o encontro inevitável com um deus. Apesar de geralmente ser representado como um vilão em filmes como Fúria de Titãs e a animação Hércules da Disney, Hades não é uma figura maléfica. Na verdade, existem diversos registros em que o deus se comporta de forma benevolente, como quando ele permite que Orfeu retorne para o mundo dos vivos com sua amada Eurídice, ou quando ele aceita dividir sua esposa com sua sogra. Mas o deus era realmente implacável com aqueles que cometiam pecados graves. Estes eram jogados no Tártaro e sofriam tormentos terríveis. Hades não é conhecido por sua infidelidade conjugal, assim como Zeus e Poseidon, mas ele também não é nenhum santo. O deus chegou a se envolver com algumas ninfas. A mais famosa delas foi a bela e orgulhosa ninfa conhecida como Menta. Ela despertou a ira de Perséfone e Deméter, e por isso acabou sendo transformada na planta conhecida como menta da família do hortelã. O deus teve um número reduzido de descendentes, sendo Macária, a deusa da boa morte, a mais famosa. O fato de ser um deus que desperta tanto medo e fascínio é o que faz de Hades um dos deuses mais interessantes da mitologia. Hera é a famosa rainha do Olimpo. Ao lado de seu marido Zeus, o deus supremo do universo, ela reina sobre os céus do alto de seu trono dourado. A deusa é a filha mais nova do titã Cronos com a titânide Reia. E assim como a maioria de seus irmãos, ela também foi engolida por seu pai, pois o titã temia ser destronado por eles. Hera foi libertada por Zeus do estômago de seu pai, e conforme alguns relatos, a deusa passou a viver na ilha de Eubeia, onde ficou aos cuidados de Tétis, e tinha as estações como suas damas de companhia. Em muitos relatos, ela é descrita como a mais bela entre todas as deusas, e devido a tal beleza, Zeus se apaixonou perdidamente por ela. Hera resistiu às investidas de Zeus, que de todas as formas tentava seduzir a deusa. Contudo, a deusa acabou sendo enganada por um dos muitos ardis de Zeus, que se transformou em um cuco para conquistar a deusa. Hera passou a reinar ao lado de Zeus, e a maioria dos poetas lhe concediam as mais altas homenagens, pois em termos de prestígio, Hera só estaria abaixo de Zeus. A deusa passaria a ser a divindade ligada aos casamentos e à maternidade. Com seu marido, Hera teve filhos ilustres, como Ares, o deus da guerra, Hebe, a deusa da juventude, Ilítia, a deusa dos partos, e Hefesto, o deus das forjas. Conforme algumas versões dos mitos, Hera teria dado à luz a Hefesto sem a participação de Zeus, mas ao constatar que havia gerado um filho imperfeito, ela o repudiou e o arremessou do alto do Olimpo. A reconciliação entre mãe e filho se deu após Hera cair em uma armadilha elaborada por Hefesto, que a presenteou com um belíssimo trono dourado. A deusa sentou no trono, mas ao tentar se levantar percebeu que estava presa. Hera só conseguiu se libertar após restituir Hefesto como um dos deuses do Olimpo. A rainha dos céus é uma divindade ligada à fidelidade, mas seu marido não poderia ser mais diferente. Zeus teve inúmeros relacionamentos extraconjugais, e cada um deles despertava uma imensa fúria em sua esposa. As amantes de Zeus se tornaram alvo da ira da esposa traída, e muitas delas enfrentaram represálias terríveis.
Os filhos, frutos destas uniões furtivas, passaram a ser perseguidos pela deusa. Hércules é o mais famoso dos filhos bastardos de Zeus, e certamente também foi um dos mais perseguidos. A deusa fez com que o herói fosse tomado pela loucura, e durante seu período de insanidade ele acabou matando sua esposa e filhos. Mas não foram apenas os filhos bastardos e as amantes de Zeus que foram alvos da cólera divina de Hera. A deusa passou a odiar os troianos depois que o príncipe troiano Paris elegeu Afrodite como a mais bela das deusas em detrimento de Atena e Hera. Este episódio ficou conhecido como o julgamento de Paris. Como retaliação, a deusa fez tudo o que estava ao seu alcance para prejudicar Troia durante o conflito contra os gregos. Mesmo com a destruição de Troia, Hera ainda perseguiu o herói Enéas, que era o herdeiro da tradição troiana. Ele foi perseguido durante toda a sua jornada, desde a fuga de Troia até a chegada na Península Itálica. Mas também houve heróis que foram agraciados com as bênçãos da deusa. O mais famoso deles é Jasão. A deusa Hera protegeu e inspirou o herói em suas aventuras em busca do Tosão de Ouro. Em um certo momento, as constantes traições de Zeus ultrapassaram os limites da paciência de sua esposa, e por isso Hera orquestrou uma rebelião no Olimpo contra Zeus. A tentativa de golpe fracassou, e por isso a deusa foi castigada e aprisionada. Zeus só a libertou após ela jurar que nunca mais se rebelaria novamente. Na Grécia Antiga, Hera foi uma das deusas mais cultuadas. Seus templos se espalhavam por todo o mundo grego. As mulheres casadas e aquelas que estavam grávidas lhe prestavam especial devoção. Juntamente com esta, Hera estava muito presente nos cultos domésticos. A vaca e o pavão são dois animais consagrados em homenagem à deusa. A ave exuberante tem nas penas de sua cauda os olhos de Argos, que foi o leal lacaio de Hera, morto em serviço enquanto realizava uma missão para a deusa. A rainha dos céus é conhecida pelo nome de Juno na mitologia romana, onde ao lado de seu marido Júpiter era reverenciada. A deusa Hera é admirada por muitos e odiada por outros que não toleram seu temperamento vingativo, mas são poucos que conseguem se sentir indiferentes quando falamos da deusa, o que faz dela uma das deusas mais importantes da mitologia grega. Hermes é o famoso mensageiro dos deuses do Olimpo. O deus carrega a mensagem dos deuses por todos os cantos do universo. Fazendo uso de suas sandálias aladas produzidas por Hefesto, ele atravessa os céus com uma velocidade incrível. Nenhum lugar está fora de seu alcance. Hermes é capaz de adentrar as profundezas do oceano e até mesmo o mundo dos mortos. Ele é filho de Zeus com Maia, filha do titã Atlas. Logo após seu nascimento, ainda bebê, ele já se aventurava pelo mundo fazendo suas brincadeiras. Hermes mal havia aprendido a andar quando ele roubou os bois de Apolo. O deus brilhante procurou o ladrão de seu gado e ficou surpreso ao se deparar com aquele infante genial. Hermes e Apolo acabaram se tornando grandes amigos. O deus mensageiro presenteou Apolo com uma lira, que se tornaria um dos símbolos do deus da música. O deus da luz retribuiu o presente entregando a Hermes seu famoso caduceu. Fazendo uso de seu caduceu, Hermes guiava a alma daqueles que partiram para o reino de Hades. O deus se tornou um dos principais deuses olímpicos. Ele passou a ser considerado o deus da astúcia, dos viajantes, dos comerciantes e também dos ladrões. São inúmeros os mitos que contam com a presença de Hermes. Em muitos deles, o deus atua como guia, já que ele é famoso por conhecer os melhores caminhos para qualquer destino. Hermes guiou Perseu em sua aventura atrás de Medusa. Em outras histórias, o deus guiou famosos personagens até o mundo dos mortos.
Ele levou Deméter até sua filha Perséfone, que havia sido sequestrada por Hades, e também guiou Orfeu em sua busca por sua amada Eurídice. Às beiras das estradas que cruzavam a Grécia, era comum encontrar totens e estátuas em honra ao deus dos viajantes e comerciantes. Estes oravam ao deus em busca de uma viagem segura até seu destino. Como deus dos comerciantes, ele era honrado por aqueles que buscavam prosperidade em seus negócios, e o caduceu acabou se tornando um símbolo internacional do comércio. Hermes também era um deus valente. Ele enfrentou gigantes durante a gigantomaquia, exterminou Argos, o perigoso guardião de 100 olhos, e resgatou Ares, que havia sido aprisionado pelos gigantes Alóidas, além de ter libertado Zeus quando este foi derrotado por Tifão. Ele passou a ser um dos filhos favoritos de Zeus, ao lado de Atena, e o Deus Supremo o nomeou seu arauto. Hermes teve diversos filhos com muitas amantes. Um dos mais famosos é seu filho com Afrodite, que ficou conhecido como Hermafrodito, que era um ser de natureza dupla, pois em um só corpo estava presente o feminino e o masculino. Por ter um inegável vigor físico, Hermes era um dos deuses mais cultuados pelos atletas da antiguidade. Uma estátua do deus era quase que obrigatória em todos os ginásios gregos. Na Roma antiga, o deus era conhecido pelo nome de Mercúrio. Lá, ele também era cultuado pelos comerciantes. Mas devido à sua mente ardilosa e seus diversos truques, o deus também era adorado por vigaristas e ladrões, que contavam com o auxílio do deus para ter êxito em suas tramóias. Hermes também é considerado o deus da escrita e da eloquência. Por isso, no sincretismo greco-egípcio, ele é associado à figura do deus Thoth, deus egípcio que inventou a escrita e é patrono dos escribas. Geralmente, o deus é representado como sendo um deus bem-humorado, mas não queira vê-lo irritado. Quando Zeus e Hera iam se casar, coube a Hermes entregar os convites a todos os convidados. A preguiçosa ninfa Quelone não compareceu ao casamento devido à sua preguiça e vagarosidade. Zeus repreendeu Hermes, pois o Deus Supremo acreditava que Hermes havia falhado em sua missão de entregar todos os convites. Furioso, Hermes castigou a ninfa indolente, a transformando em uma tartaruga. O deus da velocidade inspirou a criação de personagens da cultura pop, como Flash da DC Comics e Mercúrio da Marvel. Graças aos seus diversos atributos e sua presença em diversos mitos, Hermes é uma das figuras mais reconhecidas da mitologia grega. Ártemis é conhecida como a deusa da caça na mitologia grega. A deusa tem como um de seus símbolos o arco e flecha, sua arma favorita. Por isso, a deusa geralmente é representada nas artes portando seu inseparável arco. Ártemis é filha de Zeus com sua amante Leto, e também é irmã gêmea do deus Apolo, mas ela nasceu um dia antes do irmão, e ainda ajudou sua mãe no parto de Apolo. Quando o casal de deuses ainda eram bebês, eles e sua mãe foram perseguidos por uma terrível serpente, conhecida como Piton. Mas tal criatura foi exterminada por Apolo quando este alcançou a maturidade. Uma das características de Ártemis é que ela é uma deusa virgem. A deusa, desde muito jovem, fez um voto de castidade. Por ter ajudado sua mãe no parto de seu irmão, virou uma tradição que as mulheres na Grécia Antiga orassem para que a deusa as auxiliasse durante o trabalho de parto. Apesar de ter nascido em Delos, a ilha que foi consagrada aos deuses gêmeos, Ártemis tinha as florestas e montanhas da Arcádia como sua morada. Ártemis era considerada a deusa da vida selvagem. Ela tinha um verdadeiro amor pela arte da caça, e por isso a deusa frequentemente vagava pelas florestas em busca das mais gloriosas presas. A deusa era acompanhada por um cortejo de ninfas que a serviam como damas de companhia. Todas as suas acompanhantes também tinham o dever de permanecer virgens e puras, para assim não macularem a imagem e a reputação da deusa virgem.
Certa vez, enquanto a deusa e suas ninfas se banhavam em uma fonte, elas foram avistadas pelo caçador Acteão. Este ficou encantado com a beleza divina da deusa da caça, mas a deusa não aceitou ser violada pelo olhar profano de Acteão sobre seu corpo despido, que nenhuma outra entidade do sexo masculino jamais havia visto. A deusa transformou o caçador em um cervo, e este passou a ser perseguido pelos seus próprios cães de caça, que o alcançaram e o estraçalharam. Como boa caçadora, a deusa também tinha companhia de seus cães de caça, dos quais nenhuma presa conseguiria se esconder. Mas o animal que melhor simboliza a deusa da caça era o cervo. Ártemis capturou alguns deles e os atou em sua carruagem. Sobre seu carro, puxado por cervos sagrados, a deusa voava pelos ares. Agamenon, o grande líder dos aqueus durante a guerra de Troia, abateu um dos cervos sagrados de Ártemis. E se não fosse o bastante, ele afirmou que nem mesmo a deusa da caça seria capaz de abater tal animal de forma tão precisa. E isso despertou a ira de Ártemis, que, como punição, impediu que o exército grego partisse rumo a Troia. Para se reconciliar com a deusa, Agamenon teve que sacrificar sua amada filha, e somente após tal sacrifício os gregos puderam zarpar para a guerra. Outro episódio em que a deusa mostra seu lado implacável é quando a orgulhosa Niobe alega que seus filhos eram mais belos que os descendentes da deusa Leto. Apolo e Ártemis castigam Niobe, fulminando todos os seus filhos com suas flechas certeiras. Conforme algumas versões do mito, Ártemis tinha um grande afeto por Órion, um gigante caçador de grande talento. Mas Órion acabou sendo morto por Ártemis graças a um ardil de Apolo, que enganou a deusa por estar com ciúme de tal relação. Em outra versão, Órion tentou violar Ártemis, e por isso ela enviou um enorme escorpião para dar um fim na vida do gigante. Ártemis também era identificada como uma deusa lunar, assim como seu irmão Apolo, que passou a representar o Sol no lugar de Hélio. Ártemis passou a ocupar o cargo de deusa da lua no lugar de Selene. Conforme outras versões, Ártemis, Selene e Hécate seriam todas deusas lunares, cabendo a cada uma das deusas uma fase diferente da lua. Ártemis está entre as divindades gregas mais cultuadas na Grécia Antiga. Diversas são as cidades consagradas em honra à deusa, e são inúmeros os templos erguidos para cultuar a deusa em todo o mundo helênico. Mas sem dúvida o mais famoso é o glorioso Templo de Ártemis em Éfeso. O grandioso templo era tão majestoso que está na lista das 7 maravilhas do mundo antigo. No templo de Éfeso, na Ásia Menor, a deusa era cultuada de forma diferente, pois lá ela era vista como uma deusa da fertilidade, e sua imagem com múltiplos seios simbolizava sua capacidade de nutrir os homens. A deusa era cultuada na Roma Antiga com o nome de Diana, seu nome latino, e seu principal templo ficava no Monte Aventino. Com a expansão do Império Romano, seu culto se espalhou pela Europa, chegando até mesmo nas Ilhas Britânicas. Conforme algumas versões das lendas arturianas, a famosa Dama do Lago seria descendente de Diana, a deusa romana da caça. Ártemis é uma deusa ambígua. Por vezes ela pode ser generosa e benevolente, mas também pode ser implacável e vingativa. Esta dualidade faz dela uma das deusas mais interessantes da mitologia grega. Dionísio, que também é conhecido pelo nome de Baco pelos romanos, foi o último deus a integrar a corte dos deuses olímpicos. Ele é considerado o deus do vinho e do êxtase, mas também está relacionado às colheitas e à fertilidade. A origem do deus o distingue de todas as demais divindades olímpicas, pois Dionísio surgiu a partir da união de Zeus com uma mera mortal, que se chamava Semele. Zeus e Semele viveram um grande amor, mas isso despertou a ira da deusa Hera, esposa de Zeus. A rainha do Olimpo conspirou para destruir sua rival, e disfarçada de criada de Semele, Hera convenceu a jovem a pedir que Zeus se apresente a ela em todo seu esplendor.
A deusa sabia que o brilho intenso do grande deus seria algo que nenhum mortal poderia suportar. E assim, Semele foi transformada em cinzas. O que Hera não sabia é que Semele estava grávida, e entre as cinzas se encontrava o fruto desta união divina. Dionísio ainda não estava pronto para vir ao mundo, e por isso Zeus abriu uma fenda em sua própria coxa e deu continuidade na gestação do bebê que um dia iria ocupar um lugar no Olimpo. O jovem Dionísio não teve vida fácil, pois desde sua mais tenra infância o futuro deus já era perseguido pela deusa Hera. A deusa impôs uma loucura ao jovem divino, que o fez vagar pelo mundo, até ser curado pela deusa Reia, que também era conhecida pelo nome de Cibele e era a avó do deus. Dionísio teve o sábio Sileno como seu tutor, que sempre estava ao lado de seu pupilo montado em seu inconfundível asno. O deus foi responsável pela invenção do vinho e compartilhou sua descoberta com toda a humanidade. Dionísio ensinou os homens a cultivar as uvas e também o processo de fermentação necessário para a produção do vinho, que passaria a ser considerado uma bebida sagrada. Em suas andanças, o deus passou pela Grécia, pelo Egito e acabou chegando até a Índia. Por onde passava, ele espalhava seus conhecimentos e passou a acumular seguidores. Um grande cortejo seguia Dionísio onde quer que ele fosse. Entre seus seguidores estavam as ninfas, os sátiros e as bacantes, que eram suas sacerdotisas, enquanto Dionísio desfilava em sua carruagem puxada por felinos. Quando ainda era jovem, Dionísio foi sequestrado por piratas, que acreditavam que por ele ser tão belo, o deus só poderia ser filho de um rei. Dionísio alertou aos piratas a respeito de quem realmente era, mas eles não acreditaram e só tinham em mente o grande resgate que receberiam. Como castigo, Dionísio transformou os piratas em delfins, que são uma espécie de golfinho. Dionísio tinha como seus símbolos o ramo de videira, a uva e o tirso, que é um bastão com uma pinha na ponta. Depois de vagar pelo mundo, o deus retornou para a Grécia. Na ilha de Naxo, ele encontrou a bela princesa Ariadne, que havia sido deixada para trás por Teseu. Dionísio tomou Ariadne como sua esposa e com ela teve vários descendentes. Em suas andanças pela Grécia, Dionísio passou a ter sua divindade reconhecida e diversos templos foram erguidos em honra ao deus. Mas seu culto ainda era muito exótico para grande parte dos gregos e por isso a propagação de seu culto enfrentou bastante resistência. Mesmo assim, o culto ao deus se estabeleceu com sucesso em várias cidades helênicas. Somente após seu culto se consolidar na Grécia, Dionísio pôde ascender aos céus e passou a ocupar um assento ao lado dos demais deuses olímpicos. A bondosa deusa Hestia cedeu seu lugar no conselho dos 12 deuses olímpicos. Conforme algumas versões, a deusa já se encontrava cansada das constantes disputas entre os deuses. Já como deus olímpico, Dionísio desceu até o submundo, onde convenceu a rainha Perséfone a libertar a alma de sua mãe. Semele passou a habitar o templo de Ártemis e adotaria o nome de Tione. O culto ao deus Dionísio era repleto de danças, e as pessoas se liberavam fazendo uso de álcool e outras substâncias. Era tradicional o uso de máscaras nessas cerimônias, e a recriação de eventos míticos estaria nas raízes do surgimento do teatro grego. Os gregos passaram a considerar Dionísio como protetor das belas artes, e os atores e autores de peças teatrais lhe prestavam especiais reverências. Ao lado da Acrópole de Atenas se encontrava o famoso Teatro de Dionísio, onde foram apresentadas ao mundo as clássicas peças de Eurípides, Ésquilo e Sófocles. Como já foi dito, na Roma Antiga, Dionísio era reverenciado pelo nome de Baco. Lá, o deus dos vinhos e excessos era honrado em festivais conhecidos como bacanais. Dionísio pode ter sido o último deus a integrar o Olimpo. Mas mesmo assim, o deus do vinho foi capaz de exercer forte influência na cultura greco-romana. E por isso, não é de se estranhar que Dionísio ainda seja um dos deuses mais cultuados por aqueles que nos dias de hoje ainda reverenciam os antigos deuses gregos.
Atena, a deusa da sabedoria, é uma das divindades de maior destaque na mitologia grega. A deusa teve uma origem bem incomum. Zeus havia engolido sua esposa Metis quando ela estava grávida de Atena, pois existia uma profecia que dizia que Metis teria um filho e uma filha com Zeus. A filha seria uma divindade esplêndida, mas o filho seria tão poderoso que destronaria Zeus. Após engolir sua esposa, Zeus passou a sentir dores de cabeça terríveis e pediu para que sua cabeça fosse aberta para investigar o motivo de tamanha dor. Da fenda que se abriu, emergiu a deusa Atena, já armada e completamente adulta. Zeus ficou maravilhado com a filha que concebeu, e Atena passou a ser a filha favorita do Deus Supremo. Atena, apesar de ser recatada, era uma das mais belas deusas do Olimpo. Mas ela optou por não se entregar às influências dos deuses do amor, e por isso permaneceu virgem por toda a eternidade. A deusa era portadora de uma inteligência inigualável, e por isso era consultada pelas outras divindades sempre que estas precisavam de uma solução para seus problemas. Mas a inteligência não é seu único atributo digno de reverência. A deusa também tem uma coragem inabalável. Conforme algumas versões, ela foi a única deusa que ousou permanecer ao lado de seu pai na luta contra o poderoso monstro Tifão. Os demais deuses se disfarçaram de animais e foram se refugiar no Egito. Devido à sua mente afiada e sua coragem em combate, Atena era considerada a deusa da guerra estratégica. Aqueles que lutavam fazendo uso de sua inteligência eram abençoados por Atena, enquanto os que usavam a força bruta e a crueldade eram favorecidos por Ares, outro deus da guerra. A deusa ficou ao lado dos gregos durante a guerra de Troia. Ela favoreceu e inspirou os guerreiros Diomedes e Aquiles, mas a deusa tinha um carinho especial pelo astuto Odisseu. Atena esteve ao lado do guerreiro durante a guerra e também protegeu o herói e sua família até o retorno do guerreiro para seu lar em Ítaca. A cidade de Atenas foi consagrada em honra à deusa, que conquistou tal honraria após uma disputa com Poseidon. Para conquistar o favoritismo dos habitantes da Ática, a deusa lhes ofereceu a oliveira, planta que se tornaria um dos símbolos da deusa. Tal episódio só fez aumentar a rivalidade entre Atena e Poseidon. Como represália, o deus dos mares violou Medusa no templo de Atena. Ela era sacerdotisa da deusa, e Atena foi impiedosa com Medusa, transformando-a na criatura que hoje conhecemos. Atena também era uma grande tecelã, atividade muito praticada pelas mulheres da Grécia Antiga. Em um famoso mito, uma mortal chamada Aracne ousou proferir que seus bordados eram superiores ao da própria deusa Atena. A deusa e Aracne disputaram para ver quem seria melhor. Conforme algumas versões, Aracne saiu vencedora, mas por ousar desafiar a deusa foi castigada e transformada em uma aranha. A deusa teve participação nos mitos de heróis famosos. Foi ela quem deu o escudo que Perseu faria uso para decapitar Medusa. Atena também auxiliou o herói Belerofonte a domar o cavalo alado Pégaso, e também prestou auxílio a Hércules em seus famosos trabalhos. A deusa também teve importante papel na Orestia, obra que cobre os feitos de Orestes, filho de Agamenon. O jovem era perseguido pelas fúrias por ter matado sua mãe. Orestes foi julgado e metade dos jurados o julgou inocente, pois sua mãe foi responsável pela morte do pai de Orestes. A outra metade considerou que tal ato não serviria como atenuante para o crime cometido pelo jovem. Devido ao impasse, coube a Atena, que presidiu o julgamento, o voto de desempate. Ela inocentou Orestes, e deste dia em diante, o voto que desempata uma disputa passou a ser conhecido como o voto de Minerva, já que Minerva era o nome pelo qual a deusa era cultuada em Roma. Na Acrópole de Atenas fica o famoso Partenon, um dos pontos turísticos mais visitados do mundo. Este já foi um grandioso templo construído para honrar a deusa que é padroeira da cidade.
A deusa Atena muitas vezes é representada acompanhada de uma coruja, que é o animal consagrado à deusa, e por isso a ave passou a simbolizar a sabedoria. Também era possível encontrar o símbolo da deusa nos escudos dos guerreiros atenienses. Outro símbolo da deusa é a égide de Atena, que é um poderoso escudo que antes pertencia a Zeus, no qual foi anexado a cabeça de Medusa. Por ser a filha favorita de Zeus, muitos se referem a ela como a sucessora do grande deus, pois ela herdou a sabedoria de sua mãe e o senso de justiça e desejo de ordem do pai. Atena é uma figura-chave na mitologia grega. A coragem e a sabedoria inspirada pela deusa tornou possível que muitos personagens alcançassem feitos incríveis. E graças à deusa Atena, seus nomes ecoarão pela eternidade. Zeus é o deus supremo da mitologia grega, e do alto de seu trono no Monte Olimpo, ele reina soberanamente sobre o universo. O deus é filho de Cronos e Reia. Seu pai era o titã que reinava sobre o mundo antes do nascimento de Zeus. Uma antiga profecia dizia que um dos filhos de Cronos seria mais poderoso que o pai e o destronaria. Para evitar tal destino, Cronos devorava seus filhos assim que nasciam. Mas Zeus conseguiu escapar de tal destino. Reia enganou Cronos, fazendo com que o titã engolisse uma pedra no lugar do bebê. Enquanto isso, Zeus foi criado escondido e amamentado pela cabra Almateia. Já adulto, ele desafiou seu pai e libertou seus irmãos, que estavam aprisionados no estômago de Cronos. Uma grande guerra entre deuses e titãs eclodiu, e este conflito ficou conhecido como a Titanomaquia. Foi durante este embate que Zeus foi presenteado pelo Ciclopes com seus poderosos raios, que se tornariam um de seus símbolos. Após a vitória sobre os titãs, Zeus dividiu o poder com seus irmãos. Poseidon reinaria sobre os mares, Hades seria o soberano do submundo, enquanto Zeus reinaria sobre o céu e a terra. Mas antes de consolidar seu poder, ele teve que enfrentar e derrotar os gigantes, no evento que ficaria conhecido como a Gigantomaquia. Zeus ainda seria testado uma última vez, quando enfrentou o poderoso monstro Tifão. O deus chegou a ser derrotado no primeiro combate, mas teve sua revanche e conseguiu derrotar e aprisionar Tifão sob o Monte Etna. Como Senhor do Universo, Zeus trabalhou para instaurar a ordem e a justiça no mundo. O deus estava associado ao dever da hospitalidade. Os bons anfitriões deixavam Zeus muito satisfeito e poderiam ser favorecidos pela divindade. Mas aqueles que desrespeitavam tal dever poderiam ser seriamente castigados por Zeus. O deus possuía diversos poderes, como controlar as chuvas e tempestades. E por meio de seus raios e trovões, ele demonstrava o quão poderoso era. Zeus também era capaz de decidir os rumos de uma batalha. Aquele que fosse favorecido pelo deus, certamente sairia vitorioso. Por isso, ele frequentemente é representado com Nike, a deusa da vitória em sua mão. O soberano do universo tinha a deusa Hera como sua esposa. Com sua rainha, ele teve filhos importantes, como Hefesto, o deus das forjas, e Marte, o deus da guerra. Mas Zeus teve diversos outros amores além de Hera. O deus se apaixonou por diversas deusas, ninfas e belas mortais, e por isso ele teve uma vasta e gloriosa descendência. Com a deusa Leto, ele teve os gêmeos e deuses olímpicos Apolo e Ártemis. Com a mortal Semele, ele teve Dionísio, o deus do vinho e do êxtase. Zeus também era pai de semideuses famosos como Hércules e Perseu. Mas de todos os seus filhos, Atena, a deusa da sabedoria, que nasceu saída da cabeça de Zeus, era sua favorita. Sua esposa era muito ciumenta, e para escapar de seu olhar vigilante, Zeus assumia as mais diversas formas. Ele já se transformou em touro para se envolver com a bela Europa, em cisne para seduzir Leda, e em cuco para conquistar sua esposa Hera. Em certa ocasião,
os deuses do Olimpo se rebelaram contra Zeus e chegaram a aprisioná-lo. Mas graças ao auxílio de Briareu, o gigantesco hecatônquero, ele conseguiu se libertar e pôr fim à rebelião. O deus era cultuado em todo o mundo grego e um dos principais templos construídos em sua honra ficava em Olímpia, terra natal dos Jogos Olímpicos. Dentro deste templo existia uma enorme estátua esculpida por Fídias, o mais renomado escultor da Grécia Antiga. Sua obra se tornou uma das 7 maravilhas do mundo antigo. Os Jogos Olímpicos que ocorriam na cidade de Olímpia eram uma grande celebração em honra a Zeus. Nas artes, o deus é representado como um homem maduro, forte e majestoso, usando uma coroa de folhas de carvalho e acompanhado por uma águia, que é o animal consagrado ao deus. Em Roma, o deus era conhecido como Júpiter, e lá ele também foi amplamente cultuado. Seu principal templo ficava no Monte Capitólio. O mais poderoso dos deuses olímpicos teve seu culto espalhado pela Europa, graças às conquistas realizadas pelas legiões romanas. Os povos conquistados, por vezes, assimilavam um culto ao deus, fazendo um sincretismo com as divindades nativas. O culto aos deuses olímpicos pode ter entrado em declínio, mas os diversos mitos protagonizados por Zeus e os demais deuses olímpicos continuam a encantar pessoas de todas as idades. Deméter, na mitologia grega, é tida como a deusa das colheitas. Ela faz parte da primeira geração de deuses olímpicos, que eram os filhos do titã Cronos com a deusa Reia. Entre todos os olimpianos, Deméter e Hestia eram consideradas as deusas mais bondosas e benevolentes. Por ser uma deusa da fertilidade do solo, a deusa era especialmente cultuada por agricultores, pois sem as bênçãos de Deméter, a terra seria tão infértil quanto um deserto. Deméter favorecia especialmente os agricultores que cultivavam cereais, dos quais o trigo era o cereal consagrado à deusa, sendo a espiga de trigo um dos símbolos da deusa. Nos altares onde eram feitos sacrifícios em honra à deusa, eram oferecidos frutos e cereais. Deméter tem alguns filhos. Um deles é conhecido como Pluto, o deus da abundância. Certa vez, a deusa foi perseguida por Poseidon, que desejava se unir a ela. A deusa se transformou em uma égua para tentar escapar do deus, mas Poseidon se transformou em um garanhão e possuiu a deusa. Desta união nasceu o lendário cavalo negro Arion e Despina, a deusa do inverno. Mas a descendente mais famosa de Deméter é Perséfone, fruto da união da deusa com Zeus. Perséfone, a deusa da primavera, era a filha favorita de Deméter. Quando Hades, o senhor do submundo, sequestrou Perséfone, Deméter vagou pelo mundo em busca de sua amada filha. A deusa passou a se descuidar de suas tarefas, e por isso o solo se tornou infértil e o mundo foi tomado pelo inverno. Ao descobrir que ela havia sido sequestrada pelo deus do mundo dos mortos, a deusa ameaçou tornar o mundo infértil para sempre, caso sua filha não fosse devolvida de volta. Mas o vínculo entre Hades e Perséfone já não poderia ser desfeito. Graças à intervenção dos deuses, ficou acordado que Perséfone passaria parte do ano com Hades e a outra parte com Deméter. Quando Perséfone reencontrava sua mãe, as flores brotavam e o solo ficava fértil. Mas ao retornar para Hades, sua mãe se entristecia e o mundo voltava a se tornar gelado e infértil. Este famoso mito era usado pelos gregos para explicar o surgimento das estações do ano. E nos mistérios de Eleusis, que eram ritos iniciáticos muito antigos, este mito simbolizava os intermináveis ciclos de morte e renascimento. Outro mito em que a deusa tem muito destaque é a história de Eresictão, o homem que ousou derrubar a floresta consagrada à deusa e por isso foi amaldiçoado. Deméter fez com que o homem que tinha uma ambição desmedida fosse tomado por uma fome sem fim, e esta condição o levaria à sua ruína.
a deusa da agricultura, era homenageada por toda a Grécia, pois conforme os mitos foi ela quem ensinou os homens a semear e cultivar a terra. E assim, o homem pôde finalmente se assentar na terra e abandonar suas raízes nômades. E por isso é atribuído a Deméter um papel decisivo no surgimento das primeiras cidades. Nas artes, a deusa é frequentemente representada segurando espigas de trigo e flores de narciso. Por vezes, ela também pode ser representada segurando uma foice ou uma tocha, que ela usou em sua busca por Perséfone. Na Roma antiga, Deméter era conhecida pelo nome de Ceres, a deusa dos cereais, e lá ela era patrona da ilha da Sicília. A deusa Deméter teve importante papel na construção da sociedade grega, e sua benevolência com a humanidade fez dela uma das deusas mais adoradas da mitologia grega. Eros é o deus do amor e da paixão na mitologia grega. Geralmente ele é representado como um belo jovem alado e portando seu famoso arco. Muitos o conhecem pelo nome de Cupido, que é seu nome latino pelo qual ele era chamado em Roma. Os romanos geralmente representavam o deus do amor de forma mais infantil, e em muitas de suas representações artísticas, Eros lembrava uma figura angelical. Mas de santo, o deus não tinha nada. Ele personificava o desejo e a luxúria. Eros incutia no coração dos homens o amor e a paixão. Sob a influência de Eros, os homens eram capazes de atos de autossacrifício impensáveis para aqueles que não tinham o coração tomado por tal sentimento. Existem duas versões famosas para a origem de Eros. Na mais conhecida, ele seria filho de Afrodite, que era outra divindade ligada ao amor, com Ares, o deus da guerra. Mas conforme Hesíodo, Eros seria um deus primordial, que surgiu a partir do caos, pois o poeta deixa entender que sem a influência de Eros toda a criação estaria comprometida, pois é seu poder que faz as coisas se unirem. O amor seria a força fundamental que permite a criação e a preservação da vida no universo. Mas é como filho ou auxiliar de Afrodite que Eros teve mais destaque nos mitos gregos. A dupla era responsável por disseminar o amor e o desejo pelo mundo, e fazendo uso de seu arco, Eros fulminava o coração de suas vítimas com suas flechas douradas. Aqueles atingidos por estas flechas se apaixonavam imediatamente. Nem mesmo os deuses estavam a salvo das flechas certeiras de Eros. Apolo, que também era um deus arqueiro, certa vez zombou da forma que Eros manejava seu arco. Mas ele não escapou impune desta zombaria. Eros fulminou o coração de Apolo, fazendo com que ele se apaixonasse pela ninfa Dáfne. Mas a história não terminou por aí. Eros atirou uma de suas flechas de chumbo no coração da ninfa. Tais flechas geravam em seu alvo o repúdio absoluto pela outra parte. Assim, Apolo perseguia Dáfne e esta sempre o rejeitava. Para escapar das investidas do deus, a ninfa foi transformada em um loureiro por seu pai. Apolo e Eros nunca mais se deram muito bem, e por isso, apesar de ser o mais belo dos deuses, Apolo não tinha muita sorte no amor. O deus brilhante chamou Eros de o mais cruel de todos os deuses, pois para ele não havia dor maior do que a dor de um coração partido. Eros era um deus travesso. Ele não fazia distinção entre seus alvos, jovens e velhos, belos e feios, ricos e pobres, todos eles poderiam se tornar alvo do deus do amor. Por vezes ele até se vendava e disparava suas flechas a esmo por pura diversão. Mas existe uma história em que Eros acabou se tornando vítima de seu próprio veneno. Havia uma jovem que era tida como a mais bela de todas. Algumas pessoas passaram a dedicar a ela homenagens que só deveriam ser prestadas a Afrodite. Enfurecida, a deusa do amor ordenou que seu filho fizesse com que a jovem se apaixonasse por uma criatura terrível. Mas a beleza da jovem era tanta que Eros se distraiu e acabou se ferindo com sua própria flecha. O mito do amor entre Eros e Psique se tornou uma das histórias mais célebres da mitologia grega.
Eros, por vezes, era representado segurando tochas. Estas eram usadas para incendiar o coração dos amantes apaixonados. Apesar de ser um dos deuses mais conhecidos e residir com sua mãe no Olimpo, Eros tradicionalmente não faz parte dos 12 grandes deuses olímpicos. Na mitologia romana, a importância dele como Cupido é ainda menor, mas, mesmo não sendo tão cultuado quanto os demais deuses olímpicos, Eros continua fazendo o mundo se mover, graças ao poder do amor. Afrodite é a deusa da beleza e do amor na mitologia grega. Em Roma, a deusa era conhecida pelo nome de Vênus. Estudos indicam que o culto a Afrodite foi importado de terras distantes. A deusa teria uma origem asiática. Existem algumas versões diferentes a respeito da origem da deusa na mitologia grega. Na mais conhecida, Afrodite surgiu a partir da espuma, criada após a queda do testículo de Urano que havia sido jogado no mar, após a castração do deus Céu por seu filho Cronos. A deusa emergiu das águas sobre uma concha e foi conduzida por Zéfiro, o vento do oeste, até uma praia na ilha de Chipre. Mas conforme a versão de Homero, a deusa seria filha de Zeus com a deusa Dione. Afrodite personifica o charme, a sensualidade e o ideal de beleza feminina. Amando de Zeus, ela se casou com Hefesto, o deus das forjas. Mas a deusa não era famosa por sua fidelidade. Ela teve inúmeros amantes. O mais famoso foi Ares, o deus da guerra. A partir desta união, nasceu Eros, que também era conhecido como Cupido. Hefesto foi alertado sobre a traição de sua esposa com o deus da guerra. O deus das forjas armou uma armadilha para pegá-los em flagrante. Ares e Afrodite foram capturados e desmascarados em frente a todos os outros deuses. Hefesto exigia uma punição para o casal, mas o deus acabou virando alvo de piadas por parte dos demais deuses. A deusa da beleza certa vez se apaixonou perdidamente por um jovem mortal. Seu nome era Adonis, mas o amor entre o jovem e a deusa foi interrompido pela morte trágica do rapaz em uma caçada. Já no submundo, a rainha Perséfone também se apaixonou por Adonis. Isso gerou uma disputa entre as deusas. Para solucionar o conflito, foi decidido que o jovem passaria parte do ano com cada uma das deusas. A deusa Hera, esposa de Zeus, era uma das maiores rivais de Afrodite. A rainha do Olimpo odiava Afrodite e seu filho Eros, pois eles seriam responsáveis pelas inúmeras vezes que Zeus se apaixonou por suas amantes. A rivalidade entre as deusas só aumentou quando o pastor troiano Paris elegeu Afrodite como a mais bela das deusas, em detrimento de Atena e Hera. Afrodite prometeu a Paris o amor da mulher mais bela do mundo. Essa era a rainha Helena de Esparta. O rapto de Helena por Paris foi o estopim que deu início à Guerra de Troia. Afrodite ficou ao lado dos troianos, protegendo Paris e seu filho Enéas, que combatiam os mais bravos heróis gregos. A maçã era o fruto consagrado em homenagem à deusa da beleza, já que o pomo de ouro foi entregue à mais bela das deusas. A deusa do amor era cultuada por todo o mundo grego, mas seus principais centros de adoração eram no Chipre, sua terra natal, na ilha de Citera e em Corinto, onde suas sacerdotisas também eram cortesãs. Afrodite foi uma das divindades mais representadas nas artes, desde a antiguidade clássica até os dias de hoje. Não é incomum encontrar a deusa em expressões artísticas contemporâneas, mas sua mais famosa representação artística é a belíssima estátua da Vênus de Milo, que está exposta no Museu do Louvre em Paris. Já na pintura, o Nascimento de Vênus é uma das obras-primas de Botticelli, mas é uma pena que o YouTube não permita que a beleza de sua obra seja exibida em todo o seu esplendor.
Por ser uma deusa muito vaidosa, um dos símbolos de Afrodite é o espelho. Este signo serviria para representar o sexo feminino, em contraposição à lança e o escudo de Áries, que representa o sexo masculino. Como deusa Vênus, Afrodite era especialmente reverenciada em Roma, já que ela era a mãe do grande herói Enéas, um dos pais fundadores do povo romano. Figuras como Júlio César e Nero afirmavam ter a deusa como um de seus ancestrais. Isso conferia um prestígio especial para a genealogia de sua família. Devido ao seu charme e poder de sedução, é quase impossível não se sentir atraído e fascinado pela deusa da beleza e do amor. Hera finalmente estava grávida de Zeus. Animada, a deusa imaginava o quão belo seria seu filho. Suas expectativas eram enormes, já que ele seria filho do rei e da rainha dos céus. Contudo, nasce a criança, e Hera, ao ver seu filho pela primeira vez, fica horrorizada. Era um bebê peludo, de feições rústicas e tinha sua pele escurecida devido à fuligem. A deusa, consternada, alega que aquela criatura não poderia ser seu filho e o joga do alto do Olimpo em direção ao oceano. Após uma longa queda, o pequeno deus se choca violentamente contra as águas do mar. Contudo, fica aleijado e passará a mancar pelo resto de sua vida. Hefesto foi resgatado pela Oceane de Tétis, que se afeiçoou rapidamente à criança, diferentemente de Hera. Tétis o leva para a ilha de Lemnos, onde ele cresce brincando com vulcões. Desde criança, Hefesto passa a desenvolver uma inigualável perícia na arte da metalurgia. Usando o calor dos vulcões, ele criava as mais poderosas armas e as mais belas joias. Ao chegar à idade adulta, ele resolve retornar ao Olimpo. Hefesto havia produzido um belíssimo trono de ouro, que seria entregue à sua verdadeira mãe, a deusa Hera. Esta, ao ver seu horrendo filho retornando, sente um calafrio na espinha. Mas ao ver o trono que ele trazia consigo, rapidamente esquece o mal-estar. A deusa ficou muito satisfeita com o presente e estava ávida para experimentá-lo. O trono era realmente divino, tão belo quanto confortável. Porém, ao tentar se levantar, a deusa se viu presa a ele, e não havia nada, nem ninguém que parecesse capaz de soltá-la de lá, a não ser Hefesto, que conhecia o segredo para libertá-la. Porém, para libertá-la, ele exige que sua mãe e a corte do Olimpo parem de tratá-lo com desprezo e o aceitem de volta ao Monte Olimpo. Envergonhada, a deusa aceita a exigência e é libertada, passando assim a tratá-lo com o respeito que lhe é devido. Por fim, Hefesto faz um último pedido que choca todos os presentes. Ele pede permissão para se casar com Afrodite, a mais bela entre todas as deusas. Hefesto sabia que não era bonito, mas também sabia que dificilmente uma mulher se recusaria a casar com um homem que lhe daria todo luxo e segurança. Zeus aprecia a ideia de tal casamento, pois ter uma deusa tão bela e solteira no Olimpo somente atrairia brigas e confusões entre os deuses. E para a surpresa de todos, com a bênção da deusa Hera, a mais bela das deusas e o mais estranho dos deuses se casaram. Em sua forja no Olimpo, Hefesto realizou grandes obras. Entre elas estavam as sandálias aladas de Hermes, a armadura de Aquiles e o arco e flecha de Eros. Hefesto era realmente um artista divino. Hestia, deusa do fogo e protetora dos lares, é uma deusa olímpica, filha de Cronos e Reia. Mas certamente ela é a deusa menos conhecida entre os 12 deuses olímpicos. Ao nascer, foi engolida por seu pai, juntamente com seus irmãos, já que o titã Cronos temia que seus filhos usurpassem seu poder. Após a vitória dos deuses olímpicos sobre os titãs, Hestia passou a ser venerada como a deusa protetora dos lares e moradias. A deusa foi cortejada por Apolo e Poseidon.
mas Hestia rejeitou ambos, pois havia feito um voto de castidade. Zeus honrou a deusa, garantindo que ela poderia permanecer casta por toda a eternidade. Hestia era uma deusa gentil e bondosa, e por isso a deusa não participou das grandes batalhas divinas. Devido ao seu caráter discreto, são poucos os mitos que fazem referência à deusa das lareiras. Mas os homens veneravam a deusa do fogo sagrado, mantendo constantemente uma chama acesa em suas casas e templos. Praticamente todas as cidades gregas possuíam uma pira sagrada dedicada à deusa, na qual as chamas ardiam de forma ininterrupta. Caso um grupo de colonos partisse para erguer uma nova cidade, estes levavam consigo um pouco do fogo da pira sagrada. Em Roma, o culto à deusa ganhou ainda mais destaque. Lá, ela era conhecida pelo nome de Vesta, e em seu templo a chama sagrada era cuidada por 6 sacerdotisas, que eram conhecidas como as Vestais. Estas mulheres deveriam permanecer virgens e puras. As Vestais eram eleitas por sorteio entre as jovens das famílias mais nobres de Roma. A deusa Hestia era uma das 12 divindades olímpicas originais, mas com o crescimento do culto a Dionísio, este passou a ocupar o posto que antes pertencia a Hestia. Mas a deusa continuou a personificar as chamas das lareiras, e assim Hestia continuou a conceder calor, conforto e segurança aos lares dos homens. Zeus, o Senhor Supremo do Olimpo, havia se casado com a deusa Hera. Esta morria de ciúmes do amor de Zeus por sua filha preferida, a deusa Atena. Hera desejava mais que tudo gerar um filho forte, belo e poderoso, que um dia substituiria o pai, como estava escrito em uma antiga profecia. O desejo da rainha dos céus foi atendido, e ela deu à luz a uma bela criança, que recebeu o nome de Ares. O pequeno deus foi crescendo e ficando cada dia mais forte. Enquanto ainda era jovem, já era possível perceber sinais de sua ira e de sua brutalidade. Já adulto, ele recebe uma belíssima armadura e um elmo dourado. Ele era o modelo do guerreiro perfeito. Agora, Ares era o deus da guerra, e seu desejo por conflito e sangue horrorizava os demais deuses. Devido à sua índole violenta e incontrolável, até mesmo alguns deuses o temiam, e por isso ele era mal visto por grande parte das divindades. Durante as batalhas entre homens, ele se deleitava com a carnificina. Não tinha por hábito apoiar um dos lados da disputa por ele ser mais justo, honrado ou corajoso. Tendia a gostar mais daqueles que fossem mais violentos e brutais, mas por vezes ajudava aqueles que lhe prestassem as devidas homenagens e honras. Durante a Guerra de Troia, Zeus fez a seguinte afirmação sobre Ares: "Para mim, ele é o mais detestável dos deuses que habitam o Olimpo, pois ama unicamente a discórdia, a guerra e os combates." Zeus o detestava tanto que disse que se Ares não fosse filho de Hera, este certamente já teria sido expulso do Olimpo. Contudo, Ares também tinha seguidores divinos. Entre eles estava Ares, a deusa da discórdia, que com seus poderes nefastos criava todo tipo de desentendimento e disputas entre os homens. A deusa trazia consigo seu filho Limos, o deus da fome, Algeia, a deusa da dor, Pomos, o deus da fadiga, e Lete, a deusa do esquecimento, que fazia com que os homens esquecessem da presença dos deuses no campo de batalha. Após a passagem de Ares e seu cortejo, vinham as Queres, que eram divindades das mortes violentas. Essas bebiam o sangue daqueles que morressem nos campos de batalha e arrastavam os que mereciam diretamente para o Tártaro. Atena, a deusa da guerra estratégica, era a única que se opunha frontalmente ao deus sanguinário, derrotando o deus por diversas vezes.
Contudo, nem ela era capaz de deter a sede de sangue do deus da guerra. Somente uma deusa foi capaz de apaziguar o coração violento de Ares. Seu nome era Afrodite, a deusa do amor.